Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Foi a última leitura conjunta que a gente finalizou aqui no canal por meio de lives todas as quartas-feiras. Quase todas as quartas-feiras a gente tem lives sobre literatura por aqui e a gente tem uma sequência de livros programada para terminar em 2024, então se você quiser acompanhar com a gente, me segue lá no Instagram, @tramaliterária, que eu sempre deixo os cronogramas melhores organizados e apresentados antecipadamente por lá. Bem, Estela Sem Deus foi a última leitura conjunta então que a gente finalizou, mas eu sempre gosto de deixar uma resenha, um vídeo mais curto para sintetizar mesmo as discussões e a abordagem em relação ao livro do que somente as lives. Bem, Estela Sem Deus é escrito por Jefferson Tenório, de autoria do Jefferson Tenório, que também é autor do Avesso da Pele. Vocês devem lembrar aquele polêmico, ou que ficou polêmico, aquele livro que se tornou polêmico, porque caiu na mão dos bolsonaristas e como tem alguns temas, como a questão de gênero e questão de violência policial e questão de racismo, o livro foi aí mal interpretado, passou por um processo de retirada das escolas, o que é um grande absurdo, passou por tudo isso, que acabou dando alguns efeitos como um aumento muito significativo das vendagens. Enfim, Jefferson Tenório passou por essa trajetória em relação ao seu Avesso da Pele e hoje a gente fala sobre Estela Sem Deus. A gente tem um livro que tem como característica, antes de entrar na história eu vou falar alguns aspectos iniciais que me levaram a interrogar algumas coisas, assim, por exemplo, a questão da linguagem, que é uma linguagem muito real, muito próxima da realidade. Poderiam muito bem ser diálogos cotidianos de pessoas que estão passando por aquelas situações e que estão passando por aquele tipo de sofrimento em específico, por aquele tipo de dor em específico. Então o livro aborda isso de uma maneira muito direta. E eu fiquei pensando em outros livros que também abordem espaços de sofrimento e de desigualdade social, como é o Avesso da Pele, e eu fui pensando, acho que nas lives eu citei um que é parecido, que tem uma linguagem parecida, aliás, esse aqui do Ferrez, Capão Pecado, que a gente tem histórias sequenciais e também de escrita por meio de uma linguagem muito próxima do real, assim. E aí depois eu fiquei pensando em livros como Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que trata de temas também similares, mas por meio de uma linguagem muito metafórica, por meio de uma linguagem muito simbólica, e eu fiquei pensando assim sobre como determinar o que é estético em termos de literatura, porque isso é muito fácil de se fazer quando a gente fala de uma literatura que vai versar sobre outros tipos de espaços, sobre espaços de que não a carência financeira e afetiva não sejam grandes temas, assim, porque talvez em espaços que você tenha carência afetiva, carência financeira, carência de cuidado básico, a gente talvez não precise tanto disso, porque o tema, ele dá conta de falar por si só. Não sei se é uma conversa muito viajada, mas eu fico pensando nisso, assim, sobre como que isso se pluraliza, como que essa possibilidade de abordagem se pluraliza quando a gente amplia também as representações que são feitas dentro da literatura. Bem, o livro ele é ambientado em dois espaços, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Porto Alegre, onde também era ambientado o Avesso da Pele, justamente porque é o lugar em que o Jefferson Tenório morou. Ele nasce no Rio de Janeiro, depois vai para Porto Alegre, e justamente por isso são os espaços que ele também traz para sua literatura. E aqui a gente tem uma personagem que é a Estela, que tem uma relação consigo própria que é desenvolvida de uma maneira muito sofrida. A gente tem um período razoavelmente curto ali da vivência dela, de 2, 3 anos. A obra começa quando ela tem ali os 13, depois e termina, acho que quando ela tem entre 15 e 16, pelo que a gente pode precisar temporalmente, de 15 indo para 16. Só que apesar dessa menina ser uma adolescente e começar ali o livro na sua adolescência e terminar ainda adolescente, a gente tem uma menina que evolui de modo muito significativo, porque a realidade dessa menina obriga ela a evoluir de uma maneira muito significativa. Ela não tem esse tempo para ser criança e depois ela também não tem muito tempo para ser adolescente, e ela já é meio que impelida a pensar sobre o seu futuro e sobre as coisas que ela quer fazer e sobre as coisas que são importantes para ela de uma maneira muito
antecipada, porque ela tá tendo que fazer tudo isso no momento em que isso não era ainda para ser uma preocupação. Ao mesmo tempo que ela vive num cenário de muita ausência, tanto a ausência de cuidado familiar, seja por parte da mãe que tá ali com ela, mas que tem que trabalhar tanto, que também não tem tanto tempo para dar atenção para as necessidades de uma menina como é a Estela e do menino Augusto, que é seu irmão mais novo. A ausência completa do pai, né, que sai de cena e que deixa a filha para a mãe cuidar. Então, isso também é uma marca que faz com que essa menina sofra já muito cedo dessa carência familiar e dessa carência afetiva e também carência de recurso. A mãe, ela é diarista, trabalha, como ela diz em vários momentos, em casas de madame. Essa limitação financeira também acaba tendo marcas muito significativas na formação da Estela e na formação da família e no modo como a família coexiste, no modo como a família se comporta. Acontece que vai acontecer como acontece em outras famílias brasileiras similares à família de Estela, que ela e o irmão precisam começar a trabalhar junto com a mãe para que a mãe tanto consiga ver o que eles estão fazendo, como ao mesmo tempo a mãe consiga dar conta do serviço. Então eles vão trabalhar com a mãe para ajudar a mãe no que tem que fazer nas casas das madames, nas grandes mansões, e ela precisa ir, ela e o irmão precisa ir para poder ajudar, e isso, entre outras coisas, vai fazendo com que essa menina tenha um amadurecimento muito rápido, assim. Ao passo que essa menina passa por todo esse sofrimento de ordem estrutural, de coisas que ela não controla, também há um processo muito bonito, muito bem feito, de busca e de descoberta de si, que é feito de uma maneira muito bonita, porque apesar dessa menina ela tá sofrendo por N coisas, dela passar por N situações, ainda assim, se buscar é uma solução que é o que vai garantir talvez um futuro melhor para ela, e muito cedo ela desenvolve essa consciência, assim, ela não pode se dar o luxo de repetir a história da mãe por causa da dificuldade de pensar sobre si. Então ela consegue constatar que pensar sobre si é a única maneira que ela tem para talvez não repetir os mesmos passos. E em vários momentos ela começa a repetir os mesmos passos, mas quando ela começa a fazer isso, ela se dá conta de que ela precisa de uma virada de rota, que ela precisa de uma modificação, né, no seu futuro ou no seu presente, para ela poder garantir de alguma maneira que ela não caia naquela mesma vida, para que ela não tenha aquela mesma vida. Então é como se a gente tivesse uma literatura que brota daquele lugar e não de uma linguagem estética que possa surgir a partir desse lugar. É como se as cenas que são ditas, elas fossem, na maior parte do livro, suficientes para dar conta disso que a gente chama de literatura. Então, tem um momento que o pai do Augusto morre, então a mãe atende o telefone, alguém fala que o pai do Augusto morreu, ela só repete para Augusto, e o Augusto fica assim, meio que com aquele susto, mas também eles não choram muito, porque não são acostumados a se permitir a ter esses sentimentos, esses sofrimentos não são para ele. Então, a menina a Estela vê que em vários momentos, quando a mãe deveria parar para chorar, ela diz que admira o fato de que a mãe continua fazendo as coisas enquanto está chorando, e naquela situação realmente não tem como a mãe parar para viver um sofrimento, porque depois que ela sofrer, ela pode continuar. Então, se tem que fazer alguma coisa é chorando, se tem que fazer alguma coisa é sofrendo. Então, a gente consegue perceber isso muito claramente em vários momentos, essa ausência de tempo ou de condição mesmo, de ferramenta para poder manejar o próprio sofrimento, a própria tristeza, e poder parar para sofrer, e poder parar para ficar triste, e para acarinhar alguém que esteja triste. Isso simplesmente não vai acontecendo, porque todo mundo tá meio que, por mais que todo mundo esteja sofrendo por N razões, todo mundo está tentando sobreviver, e parar não é uma alternativa. O tempo da narrativa é o tempo de campanha do Collor e depois os primeiros anos do governo Collor. Então pega exatamente essa transição ali. O livro aborda, entre outras coisas, mudanças, ainda que de maneira mais leve, de maneira menos frequente,
O livro acaba abordando também essas mudanças estruturais que acontecem no país por causa dessa mudança, por causa de tudo que está acontecendo. Então o livro vai falar tanto dessa esperança meio coletiva que existia para muita gente ali por causa do Collor e por causa do discurso extremamente populista. Então vai falar sobre como muitas pessoas se sentiam diante desse discurso, diante desse tipo de discurso. Depois vai falar sobre as decepções e sobre o que acontece. Então, o livro aborda essa transição ali também em termos de país, como que as pessoas se comportavam antes, quando o Collor estava em campanha, e como que as pessoas se comportavam depois que o Collor já estava eleito, depois que o Collor era presidente. Acho que a gente pode sintetizar a discussão de Stella sem Deus em um grande tema, que é a questão das perdas. Acho que talvez as perdas sejam a questão mais presente ali no livro. A gente pode pensar em vários tipos de perda que a gente vai ter, mas talvez numa perda principal, que é a perda de pessoas. E que a gente pode ter um tipo de perda que acaba deixando uma coisa positiva, deixa um tipo de afeto, mas também perda que só vai deixar coisas ruins. Por exemplo, ela fala ali nos primeiros capítulos, ela fala de quando a avó dela morre, e de quando a avó dela morre, eles estão ali no luto e estão passando pelo velório, ela consegue lembrar da relação dela com a avó e fazer inúmeras pontes para pensar sobre coisas positivas. Então, ela lembra das histórias bonitas que ela vivenciou com a avó, ela lembra de momentos em que a avó foi importante para a formação dela. Então, por mais que essa perda, por mais que essa ausência vai deixar uma coisa ruim, que é a tristeza da ausência da pessoa, ao mesmo tempo deixa uma coisa muito afetiva, que foi o que ela vivenciou com a avó, qual foi a história dela com a avó. Ao contrário da perda do pai. Da perda do pai, ela não vai conseguir extrair nada de positivo, justamente porque a ausência do pai, a ausência dele faz com que ela tenha diversos prejuízos para a própria vida. Como no dia, por exemplo, em que ela invadem a casa, dois homens vão acabar invadindo a casa dela, da mãe dela e do irmão, do Augusto, e as duas acabam sofrendo violência sexual, e em algum momento ela pensa sobre isso, assim, sobre a falta do pai faz com que elas sofram uma série de coisas que elas não precisariam sofrer se o pai não tivesse simplesmente se ausentado. Até porque esse pai, ele se ausenta daquele jeito brasileiro de pai se ausentar. Ele sai e ele volta quando ele quer, ele visita essa filha e depois ele desaparece de novo. Então, teve um texto que eu li quando eu estava preparando a discussão de Stella sem Deus, que falava uma coisa muito bonita, que é como se a ausência deixasse para a pessoa uma casa vazia, que vai ficar sempre vazia, mas que você também não pode demolir, você não consegue demolir. Então, a ausência do pai dela é isso, assim, esse pai não tá ali presente, esse pai não dá nenhum tipo de suporte, mas a ausência do pai está sempre presente, porque em momentos em que o bicho pega, ela pensa que talvez se ela tivesse o pai, talvez as coisas não aconteceriam de uma maneira tão difícil para ela, de uma maneira tão negativa. A narrativa vai tendo uma sequência que vai fazendo com que a vida deles seja cada vez mais e mais difícil. Então, a gente já começa ali com uma família bastante pobre, uma família desestruturada no sentido de ausência de recursos financeiros e a ausência de cuidado com as crianças, então a gente já começa com essas lacunas, mas depois as coisas vão piorando, porque primeiro, logo de início, eles acabam sendo despejados da casa que eles moram, ela, o irmão e a mãe, o irmão Augusto e a mãe Irene, são despejados da casa, precisam morar num bairro mais pobre, mais afastado, que é esse bairro e esse lugar no qual elas vão acabar sofrendo violência sexual. Depois elas se mudam para a casa de uma amiga da mãe, só que nessa casa da amiga da mãe, uma casa pequena, uma casa apertada, vai ter uma série de outros conflitos, porque elas acabam não tendo como conseguir coexistir de uma maneira saudável, justamente por isso, assim, também é um lugar muito pobre, também é um lugar muito pequeno, não há recursos e não há condição de todos estarem ali de uma maneira saudável, até que chega um momento em que a mãe toma uma decisão que é meio que dar eles para a madrinha da Stella criar. Então, elas vão para o Rio de Janeiro, ela e o irmão vão para o Rio de Janeiro, ficam sem a mãe, e nesse processo a Stella tem que ter outro pico de amadurecimento, justamente porque a partir do momento que ela vai para o Rio de Janeiro, ali ela vai precisar tanto trabalhar na casa da madrinha, vai precisar desenvolver funções de cuidado com o filho da madrinha, ao mesmo tempo que ela se torna responsável pelo irmão. Então essa adolescente que está ali nos seus 14 anos, de repente precisa estar cuidando de uma outra criança, estar cuidando do filho da madrinha, tá ajudando nos serviços de casa, ao mesmo tempo em que ela se depara com uma família extremamente religiosa, uma família católica muito religiosa, que vai confrontar com as crenças que ela alimentava até então. Então, ela vinha de uma família
cuja avó frequentava centro de umbanda, e de repente isso vai ser entendido como coisa do diabo, porque a madrinha entende como coisa do diabo, inclusive a ponto da madrinha culpar elas pela violência que elas sofreram, pelo fato de que elas não tinham Deus, e Stella durante muito tempo absorve essa culpa, né? Então ela realmente acredita naquilo, e ela acredita que a madrinha é uma mulher sábia, e por muito tempo ela fica imersa naquele discurso religioso, até que ela vai percebendo, e ela vai se percebendo no sentido de, para que ela consiga amadurecer da forma que ela quer, para que ela consiga se entender da forma que ela quer, e para que ela consiga desenvolver uma percepção de si que permita ela não repetir as mesmas coisas que a mãe repetiu, ela talvez precise romper com aquele discurso religioso também. Então o livro ele chama Stella Sem Deus justamente por isso, porque quanto mais ela se torna Stella, mais ela se afasta da religião, mais ela se afasta do catolicismo, e mais ela vai construindo uma percepção de si alinhado com os próprios desejos, vai mergulhar muito na arte, na poesia, e vai gostar muito do universo da filosofia. Então quanto mais ela mergulha nesse universo, mais ela se afasta desse discurso religioso e que parece responder a todos os anseios de uma maneira muito fácil, assim. Acho que uma coisa muito interessante é que vão ter vários momentos em que ela poderia seguir a alternativa mais fácil, sabe? No sentido de, na adolescência, ela arruma um namorado que é um namorado religioso e que a tia aprova, e que a mãe aprova, todo mundo aprova. E parecia mais fácil ela seguir com aquele namorado, só que ela percebe aquele namorado meio agressivinho, em outros momentos ela percebe aquele namorado meio xoxo, e ela decide que não é com ele que ela quer ficar, não é aquela vida que ela quer ter, então ela se afasta desse namorado. Em outro momento, ela arruma um outro namorado, já mais velho, já mais maduro, e que parece também muito afetivo e muito respeitoso, e que gosta muito dela, só que também tem elementos que ela vai perceber no comportamento que ela vai perceber que não são saudáveis ou que limitam ela de alguma maneira. E essa menina que é adolescente, que já tá ali nos seus 15, 16 anos e que já tá morando com o namorado por conta desse processo de amadurecimento que acaba acontecendo de uma maneira muito rápida, em alguns momentos ela decide que ela precisa pegar as coisas dela e ir embora, porque não é ali, naquele lugar, que ela vai de fato se entender, que ela vai de fato se encontrar. Então ela é essa menina que vai passando por uma série de problemas e uma série de questões, tanto de ordem estrutural, socioeconômica, quanto de questões particulares e individuais para a própria vida, e que sempre vai repudiar a alternativa mais fácil. Então todas as vezes que parece assim, não, agora a vida dela vai ficar tranquila, ainda que ela não esteja feliz, a vida dela vai ficar tranquila. Ela sai de cena justamente porque ela precisa se conhecer, ela precisa se entender de uma maneira que não seja respondendo por meio da religião, que não seja respondendo por meio da vida que a mãe dela tem e que para ela não parece satisfatória. Então ela sente que ela precisa se conectar consigo própria, e para se conectar consigo própria, ela precisa romper com todos esses discursos que estão ao redor dela, de que ela precisa namorar com o menino da igreja, ela precisa frequentar a igreja para dar orgulho para a madrinha. Ou em algum momento a mãe fala para ela, você precisa ir para tal lugar porque lá tem homens estrangeiros que gostam de mulheres como você, mulheres negras com um corpo mais volumoso, e que esses homens vêm para poder buscar essas mulheres para casar. Então nem nada disso parece ser resposta para ela, porque nada disso legitima o que ela quer a partir do próprio pensamento. Então justamente isso, a gente vai ter essa Stella que se torna sem Deus, justamente porque é essa Stella que quanto mais ela percebe sobre o mundo a partir dela própria, mais ela percebe que o discurso religioso não responde isso por ela, assim. Então a gente tem essa menina em pleno processo de amadurecimento, mas que faz isso em meio a um turbilhão de coisas, em meio a uma série de mudanças, mudança de estado, mudança de corpo, mudança de escola, e que passa por tudo isso e que ainda assim tem como profundo desejo essa vontade de se conhecer e de se entender a partir da sua própria percepção. Para finalizar, isso é tão importante para ela que chega um momento que ela rompe em definitivo com o pai, porque chega um momento em que o pai dela volta para cobrar ela pela ausência dela, olha só. O pai dela ficou doente e diz que ela vai sofrer muito por nunca ter se importado muito com o pai, por nunca ter ligado, nunca ter procurado, e ela rompe com o pai, assim, definitivamente, pede pro pai nunca mais ligar, e encerra esse espaço vazio e corta essa ponte que não era uma ponte na verdade, mas que o pai deixava ali, uma pontinha de esperança
esperança para ela corta isso e ela vai viver o mundo como ela quer e deseja. Gente, é isso. Essa foi a nossa discussão de Estela sem Deus. Até mais!